Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 7 de julho de 2022, quinta-feira, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. É a quinta-feira, 14ª semana do tempo comum, 7 de julho. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu exibo aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com o vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Trecho do Salmo 47, versículo 10. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, capítulo 11, versículos do 1º ao 4º, 8º C ao 9º. Assim fala o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança no colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 80. Versículos do 2º AC ao 3º B, 15 ao 16, refrão 4º B. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Repitamos: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebanho que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Repitamos: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7º ao 15.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Dai de graça, Mateus capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Os dons de Deus são gratuitos. Você sabia? Os dons de Deus são gratuitos, ou seja, não custam nada. O livro dos Atos dos Apóstolos fala de um certo Simão, Atos capítulo 8, versículos 18 seguintes, dedicado à magia, que ousou oferecer dinheiro aos apóstolos em troca dos poderes excepcionais que o Espírito Santo neles manifestava. Eis a resposta de Pedro: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Olha o que Pedro responde, hein? Pois é, igual maldição há de merecer aquele que usa o evangelho e a religião com a intenção de acumular fortuna, explorando impiedosamente a inocência ou a ignorância do povo simples. A exemplo do Mestre, seus seguidores vivem vida simples e sóbria, mesmo quando dotados de dons extraordinários, como o dom de curar enfermos do padre Emiliano Tardif. O homem de Deus jamais fará negócio com tais poderes. Mas há muitos dons naturais que nos foram concedidos e que devemos partilhar com nossos irmãos. Conhecimentos, habilidades, pendores artísticos e, por que não, força muscular. Tudo pode ser orientado para o nosso bem e o bem de nossos irmãos, para o enriquecimento da comunidade humana. É conhecido o exemplo de George Washington Carver, filho de escravos nos Estados Unidos, que recusou um alto salário no laboratório de Thomas Edison, preferindo exercer seu humilde trabalho de professor em uma escola rural, ensinando as famílias pobres a usar melhor os recursos de suas terras. Músico e pintor de qualidade, Carver morreu pobre e solteiro, pois sabia que seria difícil encontrar uma esposa que adotasse seu estilo de vida tão despojado. Em um mundo como o nosso, capitalista e contabilizado, onde escasseiam a dedicação e o altruísmo desinteressado, mesmo em atividades como a medicina, o magistério e o sacerdócio, Jesus nos chama a viver para nossos irmãos, multiplicando entre eles o amor que Deus nos dá de graça. Recentemente, o Testamento de João Paulo II revelou ao mundo o seu notável espírito de pobreza. Alguns anos atrás, Madre Teresa de Calcutá visitara São Paulo, a cidade de São Paulo, trazendo uma bagagem simples, uma muda de roupa e uma pequena bacia.
dentro de uma caixa de biscoitos amarrada com um cordão de persiana. O desprendimento e a sobriedade de quem segue a Jesus dão testemunho da profunda liberdade espiritual que o Espírito de Deus pode infundir em nós. Estamos preocupados em acumular ou em partilhar? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia, porque os santos seguiram o que Jesus mandou, por isso são exemplos para nós. Os santos amaram como Jesus mandou que nós amássemos. Primeiro santo do dia, São Vilibaldo. São Vilibaldo nasceu na Inglaterra no ano 700. Era filho do rei Ricardo. Seu pai o levou para conhecer a Terra Santa, mas chegando em Roma, seu pai faleceu. Ele então resolveu ficar na cidade e conhecê-la. O Papa o convidou para visitar o Monte Cassino, onde viviam os beneditinos. Depois de muito pensar, decidiu não suceder seu pai. Estudou filosofia e teologia para uma missão evangelizadora. Posteriormente, tornou-se sacerdote. São Vilibaldo foi sagrado bispo e enviado para a Alemanha a fim de ajudar a combater as doutrinas contrárias ao cristianismo. Outro santo do dia é o bem-aventurado Bento XI, Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Treviso, a cidade que deu à Igreja São Pio X, é a pátria de outro Papa elevado às honras dos altares, Bento XI. Como São Pio X, pelo registro civil, Nicolau Boccassini, nascido em Treviso em 1240, provinha de modestíssima família. Sua mãe era lavadeira no convento dos dominicanos e esta sua ocupação favoreceu o ingresso do filho na jovem Ordem de São Domingos. Vestindo o hábito religioso aos 17 anos, Nicolau completou os estudos em Milão. Ordenado padre, voltou a Treviso, onde desempenhou a função de professor no próprio convento. Distinguiu-se pela mansidão de caráter, pureza de vida, humildade e piedade. Eleito em 1286 superior provincial da vasta região lombarda, 10 anos após, foi chamado a suceder a Estevão de Besançon no cargo de geral da ordem. Pouco depois, Nicolau, filho de uma humilde lavadeira de Treviso, conseguiu realizar uma difícil trégua entre o rei da Inglaterra, Eduardo I, e o rei da França, Filipe o Belo. Esta sua missão de paz, coroada de inesperado sucesso, valeu ao geral dos dominicanos o chapéu cardinalício concedido pelo Papa Bonifácio VIII, que desejava com esta nomeação premiar também toda a ordem dominicana pela sua adesão ao pontífice. O cardeal Boccassini estava em Anagni, ao lado de Bonifácio VIII, quando este foi atingido pelo bofetão do emissário de Filipe o Belo, Guilherme de Nogaret. Morto Bonifácio VIII, os cardeais reunidos em conclave em Roma, a 22 de outubro de 1303, deram-lhe como sucessor o próprio cardeal Boccassini, homem conciliador e o mais indicado para resolver o grande conflito entre o papado e o rei da França. O novo pontífice, que recebeu o nome de Bento XI, correspondeu às expectativas, embora mostrando-se duro com o executor material do gesto sacrílego. Renovou a excomunhão a Nogaret e Sciarra Colonna, absolveu o rei das censuras em que havia incorrido. Bento XI preferiu a residência de Perúgia àquela romana, para ficar longe dos tumultos e das insídias e dedicar-se ao pacífico governo da Igreja. Mas também foi atingido pelo ódio de seus inimigos, sentindo-se mal após ter provado um figo fresco, provavelmente envenenado,
fez escancarar as portas do palácio para conceder uma última audiência e bênção aos fiéis. Entre os atos do seu breve pontificado, 22 de outubro de 13 de março até julho de 1304, está o decreto da obrigação para todo cristão se confessar, pelo menos uma vez por ano. São Vilibaldo e São Bento XI, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Se for para o seu bem, Deus proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, é do aramaico, dialeto de Jesus, e o significado é o mesmo. E todos nós somos irmãos, protestantes, católicos, somos irmãos. E o significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Muitos irão para o inferno, muitos irão para o céu. Eu quero ir para o céu, e você? Então vamos nos reconciliar com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, dos atos, das omissões, das palavras. Senhor, perdão por todos os meus pecados e me dê a vida eterna. Shalom! Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Deus.